Oi, meu povo, tudo bem com vocês? As mães atípicas agora vão me entender por quê. Quando eu mudei pra cá, eu sempre falei do quanto que eu vejo o Brasil em relação ao autismo muito mais avançado em conscientização, divulgação, sabe assim, movimento em relação aqui. Quando eu falava isso, as pessoas falavam, o quê? É porque aqui não sei o que, não. Gente, aqui o acesso ao tratamento é um pouco mais viável do que no Brasil. No Brasil, as terapias são mais complicadas o acesso, muitas vezes só particular. E aqui existem formas com que você alcance melhor mais esses tratamentos. Mas, no geral, a população, ela não tem nada de conscientização. Aqui não existe cordão, aqui não existe crachá, aqui fila prioritária. Dito isso, para quem é seguidor, que não entende muito, que acompanha esporadicamente, eu tenho 2 irmãos autistas, que são mais novos que Leonardo, que é meu filho de 10 anos, que tem hidrocefalia, Léo tem hidrocefalia, tem TDAH e segue em avaliações. Então, assim, aqui eu posso falar com propriedade porque vivo isso. E essa semana passamos mais um episódio de a gente ver o quanto existem profissionais descapacitados, sem informação mínima e amor por aquilo que fazem. Dito isso, os meus irmãos, eles estão numa escola tradicional, porque eles são nível 1 de suporte. E eles estão dentro do comedor, que é o almoço da escola. Eles têm um laudo falando sobre a seletividade alimentar que a própria psiquiatra mandou deixar lá, para que eles não sofressem constrangimento e não ficassem desregulados dentro do comedor. Então, assim, o meu irmão mais velho, ele toma 4 medicações por dia, ele tem hiperatividade. Então, assim, ele não é uma criança que fica sentadinho, ele é um menino muito inteligente, muito carinhoso, maravilhoso, mas ele não é o tipo de criança que vai ficar sentadinho, ele não é aquele tipo de criança que é quietinho, não, ele pula, ele tem serotipia, enfim. E no final do dia, né, a medicação já tá quase caducando, já tá no horário de tomar um outro remédio. Então, dentro do comedor é um horário que ele está mais agitado. E ele tem seletividade alimentar. A alimentação aqui é potage, que é um batido de legumes. Vocês já sabem que as crianças têm dificuldade para comer isso. Imagina uma criança autista. E começaram a querer proibir ele, porque aqui tem primeiro prato, segundo prato, tipo entrada, prato principal e sobremesa. E começaram a querer proibir ele de comer os outros alimentos se ele não comesse esse batido de sopa, ou se ele não comesse peixe. E ele é uma criança que ele não pode ficar sem comer porque ele toma medicação. E começaram a ameaçar ele. Se ele não comesse um prato, ele não comeria o outro. Depois disso, começaram a ameaçar que iam trocar ele de lugar, que ia tirar ele da mesa dos amiguinhos, ia colocar ele em outro lugar. E assim foi. Meu irmão tá chegando em casa completamente estressado, completamente desregulado por conta dessas ameaças e por conta desses constrangimentos. A partir disso, que nós já sabíamos, já tínhamos conversado com a direção, minha mãe já tinha ido lá, explicado tudo. Minha mãe foi e conversou com a psiquiatra para agregar no laudo dele a questão dessa dificuldade do transtorno alimentar, para que estivesse lá dentro, para que as pessoas estivessem legalmente informadas dessa dificuldade. E mesmo assim, as pessoas continuam fazendo a mesma coisa com o menino, deixando ele sem comer, ameaçando, pressionando, desregulando ele. E aí, agora que a gente foi lá, minha mãe foi perguntar quem era, né, que ela queria perguntar, conversar e ir na direção reclamar o nome da pessoa. Ninguém disse quem é. Ninguém fala quem é. Resultado é que, se a gente não fica em cima, se a gente não cobra direito, que é uma criança, ele não tem como se defender, e até por isso eu falo por conta de Leonardo, que eu fui na escola para falar com o professor e perguntei como é que ele via que estava o efeito da medicação, e ele me falou, isso não é prioridade agora. Eu falei, oi? Se o resultado do remédio que ele toma para poder estar na escola não é prioridade, então para que eu tô dando medicação? Para que ele tá na escola se não é prioridade? Se a gente não sabe, eu vou chorar. Se a gente não começa a parecer louca, porque, né, se a gente não se posiciona, se a gente fica calada, a gente é muito legal, mas mãe é típica, a gente tem que ser loba, a gente tem que ser louca, a gente tem que ser leoa. O que essas crianças passam que ninguém vê? Porque o que eles relatam ainda é muito pouco, principalmente Rafa, que não tem o costume de contar o que acontece. Muitas vezes ele fala, eu não sei, eu não